Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-lo a estar conosco ao longo desta programação. Lembrando você que esse programa é um órgão oficial da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais. Tem como pastor-presidente Pastor Ival Teodoro da Silva. Nosso desejo é que você seja abençoado, você, sua família, você professor, você aluno, superintendente, seja abençoado através dessa programação. Nós, na lição anterior, estudamos a lição de número 3, o título dela, O Perigo do Ensino Progressista, está disponível inclusive no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem por título, Quando a criatura vale mais do que o Criador. Essa lição, bem como a anterior, pertence ao terceiro trimestre de 2023, que tem como título geral A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Gostaríamos de pedir também uma vez mais a você que convide amigos, compartilhe nossa programação, acesse nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, se inscreva, ative o sininho e nos ajude a alcançar o máximo de pessoas, pois o nosso desejo é que você, professor, você, superintendente, você, amante da Palavra de Deus, acresça com esse conteúdo um pouco mais de conhecimento para a confecção da sua próxima aula. Nós queremos adorar a Deus porque hoje nós vamos estudar essa lição gloriosa quando a criatura vale mais do que o Criador, pensando sobre o desprezo da verdade, pensando na revolução do pensamento humano e também nos tipos de auto-idolatria. Então nós vamos trabalhar nesses tópicos hoje. E para comentar essa lição, nós temos aqui hoje a grata satisfação de ter a presença de dois companheiros de ministério, né? O evangelista César, né, está hoje dirigente, né, da Assembleia de Deus do Jardim Libanópolis. A paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Valci, evangelista Denilson, amigos e irmãos que estão conosco, é um prazer estar mais uma vez participando desse momento tão importante para nós, que é a Escola Bíblica Dominical. E também nós temos aí a honra de receber aqui o evangelista Denilson Moro. O evangelista Denilson Moro, assim como eu, nós estamos auxiliando aqui no Templo Sede. O evangelista Denilson, ele atua diretamente com o departamento da família, né? Uma área que ele atua e tem uma família maravilhosa também. Paz do Senhor, evangelista Denilson. Paz do Senhor, pastor Valci, evangelista César, aos amigos e irmãos que estão também nos assistindo. Agradecemos aí também pelo convite. Pedimos aí que Deus venha, né, nos abençoar na condução também desta maravilhosa lição. Muito bem, louvamos a Deus então, está aí os comentaristas abençoados, cada um atuando nas suas áreas, mas sempre que podem estão disponíveis ao reino de Deus e nós precisamos de pessoas talentosas assim. Como disse, hoje estudaremos a quarta lição, Quando a criatura vale mais do que o Criador. Eu quero pedir ao evangelista Denilson para que o mesmo faça a leitura do texto áureo. O texto áureo da nossa lição de número 4 diz assim: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos, no capítulo 1, e versículo 25. A verdade prática nos diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é uma usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Nós vamos agora à leitura dos objetivos da lição. O evangelista César pode ler para nós? Amém. Objetivos da lição: identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura, compreender a origem histórica do hedonismo e seus desdobramentos em nossa cultura, e conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Vamos à leitura. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder
como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Após a leitura bíblica, nós vamos entrar no comentário, no conteúdo, nos tópicos da lição, né? E pensando hoje, então, nessa lição de número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador, nós vamos ver que a relativização do primeiro mandamento, ele pode adoecer toda uma sociedade, né? E a palavra-chave dessa lição é antropocentrismo, né? O homem no centro, né? E não Deus. E é até interessante, a gente pode começar a pensar aqui, o evangelista César, que assim, teocentrismo e antropocentrismo não tem como andar junto, né? Não anda. Exatamente, são opostos, né? São opostos porque a nossa fé cristã, ela está baseada em um centro. Inclusive, quando nós temos nossos cultos, nós chamamos que o nosso culto é um culto cristocêntrico, né? Estamos ao redor, ou em torno daquele nome, daquela pessoa, daquele trabalho, daquele sacrifício, da vida dele, do trabalho dele, de Jesus Cristo. E o homem vai na contramão de tudo isso, né? Que traz para si toda a glória, a fama, a honra para si mesmo. Então, são duas palavras, né? Dois conceitos totalmente opostos. Inclusive, não apenas opostos, mas que, né, entram em choque, né? Porque o homem no centro, né, traz para si aquilo que seria de ser a Deus, a glória ao Senhor, né? Então, é totalmente diferente oposto a esse conteúdo aí. E Deus não divide sua glória, né? É muito claro nas Escrituras. Exato. Isso daí, né? O digno de ser adorado, o centro de tudo, o evangelista Nilson, é ele, né? Não tem como o homem estar no centro. Né? Infelizmente ocorre essa deturpação, né? Onde o homem tenta buscar para si o lugar que é de Deus. E aí a gente vê como as coisas, elas não caminham conforme o projeto que Deus preparou. Quando Deus criou o homem, Deus criou ele para o adorá-lo. E aí o homem vem, muda esse conceito e se coloca no lugar de Deus. Coloca para si a adoração, a adoração para si, a idolatria, a auto-idolatria, que é o conceito do antropocentrismo, né? É o homem como centro de tudo. É interessante, né? Porque não tem como, né? A gente tentar buscar glória e honras e adoração para nós, né? Deus não divide isso e a gente vai caminhar, então, hoje, pelos tópicos já citados, pensando nesse caminho. Nós estamos tratando da Igreja de Cristo, né? Uma temática central, né? E o império do mal, falando sobre esse espírito da Babilônia, esse espírito terrível que está operando em todas as camadas da sociedade. Infelizmente, é um desafio muito grande, né, para a igreja dos dias atuais, mas nós estamos pautados na palavra de Deus. A Bíblia nos garante, e o que a Bíblia fala que é, nós acreditamos, o que a Bíblia fala que não é, nós não acreditamos. Exato. E assim nós trabalhamos como igreja, defendendo valores do reino de Deus, né? Como família, né, pai, mãe e filhos. Exato. Como igreja, família na igreja, como constituição e também como corpo místico de Cristo, nós estaremos sempre pesados na palavra de Deus. E aí nós temos uma garantia, uma segurança que Jesus declarou, né? Em Mateus 16, acho que 18, né? Sim. E as portas do inferno jamais vão prevalecer contra a igreja. Então a igreja ela continuará avançando até o arrebatamento. O arrebatamento, nós estamos aguardando essa bendita esperança a qualquer momento, pode ser hoje, a qualquer instante. É a esperança da igreja garantida pela palavra. Verdade. Mas enquanto Jesus não vem nos buscar, nós estamos aqui defendendo
valores posicionados para viver um verdadeiro avivamento da palavra de Deus. Pensando então nessa lição, né, com essa temática maravilhosa, né, quando a criatura vale mais do que o Criador, nós vamos para o primeiro tópico, que é o desprezo à verdade, o ponto 1. E no primeiro ponto eu vou dirigir a primeira pergunta ao evangelista César, que o subponto 1 vai dizer a impiedade e a injustiça, né? Essas duas palavras, elas revelam uma situação geral da humanidade não regenerada, né? Impiedade e injustiça. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre essas duas palavras. Exatamente, pastor Evalcir. O que nós temos que entender aqui, irmãos, que o contexto é geral, né? Tem muitas citações bíblicas, muitos textos bíblicos que são direcionados, inclusive até numa grande maioria, àquele contexto. Porém, de todos esses contextos, tanto da época, né, daquela época, naquela cultura, podem ser tiradas lições. Mas o que é interessante nesse contexto e nesse texto que nós lemos aqui em Romanos 1, 18 ao 24 ali, ele vai falar de uma situação que, como o senhor bem colocou aqui na sua pergunta, é de uma relação geral. A humanidade está debaixo, né, de uma condenação, aquele que não regenerado, é claro, a gente tem que deixar isso bem claro, bem transparente, mas que aquele que se volta, né, alcança a misericórdia. Porém, vamos aos dois aspectos que o senhor comentou aqui, que é a impiedade. Inclusive, eu trouxe um material aqui. Impiedade é a qualidade daquele que é ímpio, né? Ele sem fé ou contrário aos preceitos da religião. Ele traz um menosprezo ou um desprezo por tudo aquilo que se chama Deus. Então, todo aquele que é ímpio está praticando a impiedade, ou seja, ele está sendo contrário a todos os preceitos, né, aos conceitos, aos princípios da palavra de Deus, ou tudo aquilo que se direciona a Deus, né? Refere-se a uma ofensa no campo religioso e se expressa como uma idolatria. Porque é interessante, eu estava fazendo a leitura desses versículos, e aqui a gente pode dizer que o somatório do Romanos 1, do 19 ao 23, eles dão base para essa primeira palavra, para esse primeiro conceito de impiedade. Porque ali no texto nós vamos ver ali que eles trocam a glória, né, em dar ao Criador e se colocar no centro como criatura, como próprios deuses, como nós temos visto aí muitos comentários no YouTube, inclusive, de alguns estudiosos, alguns até famosos, artistas, que trazem a sua pessoa, pastor Evalcir, como próprios deuses, aqueles que trazem para si toda essa glória. Então, esses que assim o fazem, estão se auto-idolatrando, que vai ser um tema à frente, mas que também já está aqui, estão praticando impiedade. E na sequência, né, depois disso, vem também a injustiça, que significa um ou outro injustiça ou perversidade em outras versões, que significa corrupção ou perversão, que é a questão da moral, né, que é a imoralidade e a maldade. Ela traz no seu bojo, né, nesse conteúdo de injustiça e perversão, ela traz essas duas coisas, a imoralidade e a corrupção. E elas estão exemplificadas em Romanos 1, do versículo 24 ao 32. Então, o que eu achei interessante nessas duas palavras é que o apóstolo Paulo, ele é tão usado por Deus, tão sábio, que ali a impiedade, ele fala desse adjetivo e já traz embaixo todo um conteúdo exemplificado. E na injustiça também, na perversão também, porque na sequência vai falar as mulheres mais não têm as suas relações normais e que o próprio Deus entregou a serem castigados em relação a essa questão da imoralidade sexual. Então, impiedade você vai ver na sequência que já tem a exemplificação, e a injustiça ou perversão em outras versões, você também vai ver ali que tem os exemplos citados abaixo do 1:24 ao 32. Então seria isso, né? E elas não se separam. Esses dois adjetivos, né? Vamos dizer assim, que não são adjetivos para o lado negativo, eles não se separam, eles estão unidos, né? Sempre colocando aquilo como que é a nossa lição, o homem no centro, trazendo essa glória para si, ou buscando trazer, né? Então seria isso, esta impiedade e essa injustiça, e esses exemplos já vinculados a esse texto. Que bênção, né? Então, precisa
para escapar disso, nascer de novo. Exatamente. Estar regenerado através do sacrifício de Cristo na Exatamente. cruz do Calvário. Exatamente. É o que pregamos e é o que cremos, né? Exatamente. Evangelista Denilson, a gente pensa no subponto 2, pensamos agora em piedade e justiça, e no subponto 2 da nossa lição vai falar da insensatez humana, né? E aí na leitura que nós fizemos, geral, né, a carta de Paulo aos Romanos 8:19, ou melhor, 18 até o 25, nós observamos e vamos extrair dali 2 versículos, que é o 19 e o 20, porque nesses 2 versículos Paulo vai nos informar que ninguém terá desculpas diante do Criador sobre a sua realidade, sobre a realidade divina e o seu próprio poder. Está muito claro lá, né? Ele vai dizer lá para nós, porque toda a criação aguarda a espera pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criação foi subestimada ao que é vão, né? Não por sua própria vontade, mas por causa de quem a submeteu, que é Deus. Então não haverá desculpas, não tem como um dia eu chegar lá diante da minha insensatez, né, a pessoa na sua insensatez, né, se a gente usar a pessoa na sua insensatez, chegar diante de Deus e se desculpar, não há como, né? Não. É muito interessante isso, pastor Valcir, porque as pessoas têm como costume sempre trazer desculpas e jogar a responsabilidade que não assume a sua responsabilidade, a sua condição, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala com muita clareza que o homem não pode e nem tem como se auto-justificar, né? Falando que ele não conhece, que ele nunca ouviu, que não foi revelado nada para ele. E é interessante nós entendermos o que é a insensatez, né? Insensatez nada mais é do que a particularidade daquele que é insensato, aquele que não usa do bom senso. Isso é insensatez. Então ele é desprovido de juízo, é como se fosse louco, né? E aí você nota que o homem ele utiliza desse subterfúgio para querer o quê? Se eximir da sua responsabilidade, de conhecer o eterno, de louvar a Deus, de reconhecer a soberania de Deus. O insensato ele age de acordo com a sua verdade. E aqui começa o problema do desequilíbrio. Ele cria uma falsa verdade e assim nega a própria existência de Deus, porque ele deixa de seguir aquilo que Deus preparou para ele para viver as suas próprias vontades, as suas próprias mazelas. Ele deixa a verdade que está clara na Bíblia, na palavra de Deus, e começa a viver desconstruindo esses valores. E é isso que a gente vai entender, inclusive no decorrer desta lição, como a sociedade, como o meio em que nós estamos vivendo, existe essa desconstrução daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que é verdadeiro. As verdades, elas acabam sendo colocadas de uma maneira diferente para se tornar inverdades. E aquilo que não é verdadeiro começa a ser tratado como se fosse verdadeiro. Um ponto interessante aqui também, pastor Valcir, é na palavra que o texto ele demonstra, que é a questão do relativismo. De forma consciente, o homem, ele se coloca no centro. E aqui vem aquela palavra-chave que nós utilizamos lá na introdução, que fala do antropocentrismo. Ele se auto-idolatra. E aí você vê a insensatez do homem. Como se distorce, né, o conceito de Deus, de Criador e de criatura. Aqui a gente vê a criatura buscando para si a honra, se colocando no centro de todas as coisas e deixando Deus num segundo, terceiro plano, ou mesmo negando a própria existência de Deus. Então nós devemos ter muito cuidado na questão do zelo, do ensino, principalmente da boa palavra, que é a palavra de Deus, e da doutrina, né? Uma vez que a sociedade ela vem insistentemente, por meio das mídias sociais, do próprio ensino secular, propagando verdades que acabam se confrontando com o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Maravilha, glória a Deus, né? É interessante e assim, a gente vai pensando, né, nessas questões, né? Ímpio, injusto, insensato, né?
Então, isso tudo parte para o terceiro ponto, subponto dessa lição, que é o culto à criatura, né? Porque essas três palavras, né, pensada aqui já, ela leva o ser humano a cultuar a própria criatura no lugar do Criador, né? É interessante que ele vai trazer nesse ponto aqui, a corrupção moral do ser humano deriva-se da sua rebelião contra Deus. Você já nas entrelinhas, evangelista Denilson comentou já, né? Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Exatamente. Então fica muito claro essa posição aqui, e nós estamos aí acompanhando, essa é a quarta lição, mas a gente vem trabalhando esses pontos. A gente trabalha meu corpo, minhas regras, tudo é relativo, Muito. Eu faço do meu jeito, não há um valor absoluto, a Bíblia já não é mais a verdade, ela é mais... A aula passada nós pensamos sobre aquela ideia de um Deus mitológico, né? Não mais o nosso Deus imanente, transcendente, que relacional, que está presente, né, conosco, mas um Deus que fica naquela ideia da cultura grega, né? Sim. É um Deus lá, não dá para na mitologia, Sim, obrigado, né? Mitologia. Então segue-se essa linha, o culto à criatura, né? Nós temos nossos líderes, honramos os nossos líderes, e eu louvo a Jesus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Ival, nossa diretoria, bem como meus superiores também na igreja, né? E no templo sede, pastor Cláudio, nosso co-pastor. E eu agradeço a Deus, mas nós honramos eles na condição, né, da posição. Sim. Mas nós adoramos, cultuamos, e eles nos orientam a isso, e veneramos ao Criador, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então seguimos essa ideia, não tem como, né? Não dá, a gente já vai um pouco ser redundante, ser até redundante agora, mas não tem como, né? A criatura tomando o lugar do Criador, quando as posições se invertem, né? Não que Deus inverteu a posição, né? Mas nós queremos, porque houve uma palavra que eu não lembro quem citou, que as entrelinhas do poder, né? Exatamente. As entrelinhas do poder. Isso mexe. E tem uma frase que até dê poder a alguém e você vai ver, né? Quem ela é, né? Verdadeiramente, né? Graças a Deus que, meus irmãos, você que nos assiste, você que vai preparar a sua aula, lembre o seu aluno em sala de aula disso. Nós que fomos gerados de novo pelo sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Não somos impiedosos, não somos injustos, não somos insensatos. Não porque nós temos esse mérito, mas porque a cruz de Cristo nos garante isso. Nos justificou. Exato, nos justificou, porque se nós fôssemos agir pelos nossos próprios méritos, teríamos problema, não teríamos? Com certeza. E aquilo que o senhor falou daquela verdade, eu estudava, fazia um curso técnico em qualidade, e a minha professora dizia que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua essência. E aí, se a gente traz isso para o âmbito da sociedade, alguns amigos e irmãos já devem ter visto, acaba sendo cômico. Um ladrão, né, uma pessoa que furtou e foi presa, e lá ele dizia que ele era um bem para a sociedade. Porque se ele não estivesse ali, não existiria o delegado. Se ele não furtasse, não existiria a polícia, não existiria o repórter entrevistando. E aí o repórter fala, então o senhor acha que o senhor está fazendo um bem para a sociedade? Sim, porque se não existisse a minha função, isso não existiria, vocês não existiriam. Então olha aí, pessoal, irmãos, amigos, veja a inversão de valores. Chega a ser cômico, mas é triste. Por quê? Porque essa é a relativização da verdade. O princípio que diz não roubarás, não matarás, se é invertido, é pervertido, por isso que nós lemos a impiedade e a injustiça numa outra versão como perversão, ou seja, uma inversão. Isso fica muito claro no meio que nós estamos vivendo. Imagina você ouvir isso de um ladrão, claro, todos têm a possibilidade de se arrepender e se voltar, mas ali não demonstrava nada disso. E aí eu achei até engraçado, porque ele falou, eu sou necessário na sociedade, pastor você. Porque se eu não roubo, não tem polícia. Se não tem polícia, não tem emprego. Se não tem emprego, não tem as famílias. Olha só, gente, em que nível que nós estamos chegando, pastor. Você citou bem, né? É uma inversão do mandamento bíblico, né? Exatamente. Inversão de valores. É muito forte isso daí, né? Mas nós temos que pensar. Mas oramos para que pessoas como essa que você citou tenham entendimento e sejam regenerados através de Cristo Jesus. Jesus os alcance, né? Porque Ele tem um plano maravilhoso para a vida de cada ser humano. Verdade. Porém, nós temos que aceitar esse plano. Não tem como ser diferente. Pensamos então nesse primeiro ponto, tratando, né, desses tópicos, e nós vamos agora
ao ponto 2 e ele é interligado, né? Falamos no ponto 1 sobre o desprezo à verdade, né? Trabalhando essa ideia, né, toda de impiedade, de culto à criatura. E agora nós vamos ao ponto 2, que é a revolução do pensamento humano, né? Que nos bastidores até falávamos, né, que voltamos um pouco no tempo escolar, né? Claro que continuamos ainda estudando, né? Mas em outras fases da vida, né? E essa revolução do pensamento humano, nós vamos tratar primeiro sobre o renascentismo e o humanismo, né? E depois pensar no iluminismo e o pós-modernismo, né? E é sequência, está proposital aqui, né? Sim. A propósito, né, um abraço especial ao pastor Douglas Batista, que é o comentarista dessa lição, toda a aula, o evangelista César Edenilson, eu comento isso, que Douglas ele foi cirúrgico nessa lição, né? Ousado, a CPAD ousou em lançar essa lição, e nós celebramos a Jesus porque nós podemos comentar uma lição desafiadora, porém com conteúdo tão rico, né? E ele traz aqui, então, eu vou dirigir a primeira pergunta ao evangelista Edenilson, pensando no primeiro ponto, subponto e no segundo, né? Nós vamos trabalhar os dois aqui, sobre renascentismo e também o humanismo, né? Que renascentismo está até na lição aí, né? Que é um movimento nacionalista, que tudo deve ter uma explicação racional, né? Revolução Francesa, visão teocêntrica, Deus era a medida de todas as coisas, muda para aquilo que a gente vai trabalhar. Então, você está olhando para o teocentrismo, Deus é o centro, agora vai mudar para o antropo, né? O homem no centro. Exatamente. E aí dá um problema. E depois a gente fala um pouco sobre o humanismo também, que esse movimento, para esse movimento até aqui, a ética e a moral depende do homem, né? E aí depois a gente vai pensar um pouco em Deuteronômio 6, 1 a 9 ali, que tem um código maravilhoso de moral e conduta ali. Então, evangelista Edenilson, pensando um pouquinho sobre renascentismo e iluminismo, meu amigo. Renascentismo e humanismo. Humanismo, obrigado. É humanismo, né? Está certo. Bem, aqui nós comentávamos, como o pastor falou nos bastidores, sobre esses dois movimentos históricos ocorridos aí entre os séculos XIV e também XVI. E é importante a gente entender em que contexto a igreja também estava, e dentro desse contexto histórico é importante a gente entender como um todo que o renascentismo ele surge em um momento de transição da Idade Média, do período medieval, para a Idade Moderna. E o que isso significa? Foi nesse momento onde a nobreza, o clero detinham o poder, e aí surge, até com o próprio evento da Revolução Francesa, onde a monarquia ela perde o seu poder, e aí vem a burguesia, né, o comércio, o crescimento das cidades. Então muda também a forma de concentração do poder. E junto a isso muda também a forma como as pessoas pensavam, né? A forma como as pessoas agiam diante das situações. E aqui a gente começa a perceber algumas características muito importantes, que até o comentarista ele coloca, né? Ele até cita, inclusive, né, que coincide exatamente com esse período da Idade Moderna, e não foi à toa, né? Obviamente que ele coloca isso de forma proposital para mostrar o quê? Aqui começa a inversão dos valores. Aqui Deus, que era até aquele momento centralizado, né? Havia essa visão teocêntrica, Deus agora ele começa a ser relativizado. As coisas começam a ser tratadas de outra maneira. E a primeira característica que eu consigo perceber aqui é a questão do racionalismo. O que é isso? Tudo pode ser compreendido pela razão. Existiu um grande filósofo, matemático, que se chamava René Descartes, que foi um dos principais difusores desses pensamentos, que estava ligado justamente a essa teoria, que tudo tinha que ser medido pela razão. E por que eu estou comentando isso? Aqui começa a criar a desconfiança, a desacreditação no que a palavra de Deus diz. Porque tudo começa a ser colocado em xeque, se aquilo ali procede, se aquilo ali é verdadeiro ou não. E aí
diante desse racionalismo, a gente já vê que surge algo diferente que se chama ceticismo. O que é o ceticismo? Ceticismo nada mais é do que aquele descrente, aquele que não acredita em nada, ele duvida de tudo. Então você percebe que aqui a fé ela é deixada de lado e ela é trocada pela ciência. Tudo precisa ser devidamente comprovado, de forma racional, por isso racionalismo. Junto com esse movimento, a gente vê também uma outra característica que é o individualismo. O que trata o individualismo? O individualismo, o próprio indivíduo vale mais do que o coletivo. Então, acaba se excluindo aquela visão teocêntrica, onde Deus era o centro de tudo, e ele começa a olhar para si. O homem começa a olhar para si, de forma antropocêntrica. Toda essa revolução científica e literária que aconteceu neste momento, ela contribuiu para que surgisse um novo movimento. E é esse movimento que a gente vai agora falar, que é o próximo tópico, o humanismo. O humanismo, ele é um movimento que surgiu justamente já na sequência do período ali da Renascença, e dando continuidade a esse próprio movimento, devido à própria revolução que ocorreu científica e literária, no humanismo, o homem ele se posiciona novamente como centro de todas as coisas. Então, ele busca se valorizar, ele se coloca na condição de Deus, então ele deixa de lado a condição de criatura e passa a ser o centro das atenções. Ele se valoriza as suas características individuais e acaba desconstruindo a própria soberania divina. Deus ele acaba ficando em um segundo plano, terceiro plano, e a criatura passa a ser o protagonista em vez do criador. Você vê que nesse movimento fica claro a narrativa de negação da existência de Deus. Hoje, algumas pessoas que negam a Deus, que negam a existência, o famoso ateísmo, qual é a raiz de todo esse movimento? O descrédito a Deus, né? A necessidade de se comprovar tudo. Deixa-se de lado a fé, que é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente espera. E você só apenas se pauta naquilo que você consegue ver, naquilo que você consegue pegar, naquilo que você consegue medir. A fé ela é deixada de lado e você não acredita mais naquilo que a Bíblia diz, naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então o humanismo ele vem nessa visão antropocêntrica, né, onde o homem volta a ser o centro de tudo, assim como no renascentismo, e esse modo relativista ele acaba deturpando todos os valores e padrões que a Bíblia nos ensina. Ele troca as verdades por mentiras para se satisfazer o seu próprio ego, para se autopromover. Então, apesar do humanismo ele ostentar essa ideologia de igualdade, de individualidade, que são coisas que ele prega, obviamente, é interessante a gente notar que a Bíblia, a palavra de Deus, muito antes disso, ela já retrata isso. Se você puder acompanhar comigo no livro de Gálatas, no capítulo 3, e no versículo 28, nós vemos ali, escrito da seguinte forma: não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós somos um em Cristo Jesus. Aqui não há acepção de pessoas. Talvez você que está nos assistindo pense, mas para eu poder congregar, para eu poder estar frequentando uma igreja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Bem, Deus ele convida todos nós a sermos novas criaturas, a sermos regenerados, a sermos transformados, alcançados por Ele. Então aqui não importa se você é um homem, se você é mulher, se você tem alguma deficiência, se você não tem. Deus ele ama a todos nós, assim como nós somos. Ele não faz acepção de pessoas.
Ele não olha a raça, ele não olha a cor, ele não olha o gênero, ele conhece a alma, ele nos criou, ele nos formou. Ele é um pai amoroso que nos ama e nos aceita. Então, indo na contramão do que o humanismo fala, nós somos sim indivíduos únicos, mas somos também criaturas que foram feitas para adorar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Cremos assim, né? Há uma colocação, Evangelista Denilson, que é interessante deixar tá até uma sugestão da lição, eu quero deixar aqui no programa registrado, que é Deuteronômio 6, do 1 ao 6. Vai tratar ali do acabouço de concepções e de liberdade e de igualdade. Olha o que diz que é interessante. Esses são os mandamentos e leis e estatutos que o Senhor vosso Deus vos ordenou para vos ensinar, para que os cumprais na terra, a qual vocês entrarão e tomarão posse. E para que temais o Senhor vosso Deus e guarde seus mandamentos, suas leis, seus juízos, os quais eu te ordeno, a ti, a teu filho, ao teu neto, todos os dias da tua vida, para que se prolongue os seus dias na terra. Ó Israel, presta atenção, ou ouve, ó Israel, né? Tenha cuidado de praticar o que bem te suceda e te multipliques muito, como o Senhor, o Deus de teus pais, o prometeu, para que te daria uma terra a qual escorre leite e mel. Escuta, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Esse é o Shema, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus entendimentos. Essas palavras que hoje ordenei estarão em teu coração. Olha que regra que Deus colocou aqui, isso é Bíblia. Nós cremos na Bíblia. Sim. Nós cremos, não numa parte, nós cremos na inspiração total da palavra de Deus, na supremacia, né? E por ela nós caminhamos, né? Uma leitura um pouco diferente, essa aqui é uma tradução, é a Bíblia Peshita, né? Ela traz do aramaico, né? Mas ela tem o mesmo sentido, né? Então nós vamos trabalhar isso aí. Agora eu vou... Obrigado, Evangelista Denilson, né? Foi uma aula aqui top, né? Aula top, né? E eu vou, Evangelista César, pensando na sequência disso tudo, né? Agora no iluminismo e o pós-modernismo, né? Os adeptos do iluminismo, eles rejeitam a tradição e buscam resposta na razão. É quase a mesma ideia do racionalismo, né? Quase não é a mesma ideia, né? Não é quase, é a mesma. Sim. E a pós-modernidade, aqui nós trazemos aí o Zygmunt Bauman, né? Que é aquele sociólogo polonês. Sim. Que ele começa a observar, ele trabalha muito a questão da sociedade, modernidade líquida, né? E essa ideia de modernidade líquida atual, ela é muito problemática. Recente eu acompanhei nos noticiários uma pessoa, não vou citar aqui, dizendo: eu não tenho fala com esse grupo, eu não faço, e eu estou amarrado aqui, eu estou fechado aqui, e eu fui ouvindo aquilo, acompanhando. É uma área que eu gosto, e de repente tudo aquilo que ele falou caiu por terra porque realmente ele estava. Faz parte da modernidade líquida, né? Porque a sólida, né? No passado, ela tinha valores absolutos. Sim. A líquida, ela trabalha com o relativismo, né? Exatamente. Então, Evangelista César, iluminismo e pós-modernismo, vou deixar contigo agora. Vou fazer aqui uma breve fala sobre iluminismo, que se baseia muito dentro daquilo que o Evangelista Denilson trouxe já. No método científico, então, é tudo pela razão, é tudo medido, é tudo mensurado, não existe a crença, e é interessante isso, que dentro desses conceitos, dessas filosofias, o próprio Deus nunca está inserido. Ou se ele está inserido, ele é inserido de uma forma mitológica, de um Deus distante, ou de toda uma história e um bojo que não trazem o ser humano junto com ele para uma realidade de vida. Diferente do nosso Deus. O nosso Deus, ele é emanente, ele é transcendente, e ele está próximo, ele se fez uma pessoa. O iluminismo, ele trabalha exatamente nesse sentido, relativizando todas as verdades. Olha só o que diz. O iluminismo foi marcado por uma ênfase no método científico e um reducionismo juntamente com o crescente questionamento da ortodoxia religiosa. Eu marquei isso até em negrito aqui no meu conteúdo, porque a ortodoxia fala da verdade, daquilo que é sólido, daquilo que é verdadeiro, né? Daquilo que é reto, daquilo que é justo, de um conceito firme. E aí, esse tipo de filosofia evangelista, ele traz exatamente esse questionamento.
Porque a maioria desses filósofos e outros grandes da história, eles acham que a religião ou a crença, ela emburrece ou ela de alguma forma cega as pessoas para os demais conhecimentos. E isso não é verdade. Porque nós vamos pegar, né, saindo um pouco uma curvinha leve aqui, vamos pegar um apóstolo Paulo, poliglota, dupla cidadania, um homem cheio de cultura. E como que nós vamos dizer que um homem desse foi cegado pela fé cristã? Nunca. E dentro da história, né, nós podemos colocar ele junto com a galeria de qualquer outro que seja, secularmente falando. Porque ele esteve diante de imperadores romanos e de grandes outras autoridades. E como diz aí nós brasileiros, ele não passou vergonha. Então, a questão religiosa, a questão da nossa fé cristã, ela não nos deixa cegados. Mas o iluminismo questionava isso e tentava desconstruir isso na base. E isso não foi de ontem, porque eu marquei aqui Gênesis 3:1, que vai ter aquele diálogo da serpente com a mulher, né, distorcendo a fala do próprio Deus. O que o iluminismo está fazendo? Distorcendo. Ele está dizendo que se você tem uma fé cristã, você não é bom o bastante ou você não tem a clareza o bastante para você ter uma visão de mundo mais aberta. E isso é pregado hoje, nas escolas, nas faculdades, no meio, até em outros meios de comunicação. Se você é crente, como as pessoas levam isso para o lado pejorativo, você é crente, então você não entende muita coisa. Você está fechado, você está com os seus olhos tapados para algumas situações. A serpente já fez isso com Eva. Olha, não é bem assim que Deus falou. Ele inverte uma verdade, é aquilo que a gente falou, ele perverte, ele inverte aquilo que Deus fala e trabalha ali. É o primeiro herege, vamos dizer assim, que é a distorção bíblica. Essa falsa impressão de que Deus estava escondendo algo do ser humano e de que o conhecimento do bem e do mal traria ao homem uma independência, que daria a ele uma visão igual à do próprio Deus, foi uma mentira, e uma distorção do que Deus havia dito, e isso levou os dois à queda. Então o iluminismo, ele trabalha nessa base, e eu quis dar foco a essa questão, porque ele quer desconstruir a base religiosa. E, inclusive, nós estamos passando isso não só no nosso país, mas em outras nações, governos que têm se levantado buscando destruir a base religiosa, independente aí até mesmo da religião. Eles querem calar as pessoas em relação às suas crenças. Se a gente for para o catolicismo ou para o cristianismo, nós temos visto isso em muitos lugares, Agora eu quero partir para o modernismo, ou a modernidade líquida também, que é a sequência aí. Como já foi dito aqui, foi trazido pelo filósofo Zygmunt Bauman, de 1925 a 2017, inclusive recente a morte dele, 2017, não faz tanto tempo assim, para definir um mundo globalizado. A liquidez e a sua volatilidade seriam características que vieram a desorganizar todas as esferas sociais. A modernidade líquida, meus irmãos, ela desconstrói a vida social como o amor, a cultura, o trabalho, tal qual conhecíamos até o momento. Ou seja, voltamos à relativização das verdades e dos princípios. Não existe mais nada. Não existe o amor, não existe a cultura da forma que nós conhecemos, de uma forma pré-determinada. Mas tudo é muito relativo, tudo é muito dinâmico, como se eu dissesse assim, tudo depende do momento. Tudo depende da circunstância. E daí vem o eu junto, que é o humanismo que traz, que é o que o irmão acabou de falar, o evangelista acabou de trazer também. Traz o homem no foco. Depende de mim aquilo que eu quero viver agora e de mais ninguém. Nem de Deus, inclusive. E Deus não tem nada a ver com a minha vida. É isso que nós temos ouvido de jovens, adultos, homens mais velhos, mulheres mais velhas, independente das idades. Esse foco é da desconstrução das bases, como eu falei. O eu está no centro. Eu coloquei aqui que o ser humano é a regra, é a base. Então, baseado nele mesmo, ele formula tudo aquilo que ele acha. E aí a gente vai ver em Juízes, me vem à memória agora, que cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos, Quando não havia rei, não havia nenhuma, a teocracia ali estava findando,
né, por vontade do próprio povo, né, e cada um fazia aquilo que bem lhe parecia aos olhos. Então, é algo preocupante, porque nós temos vivido, né, meus irmãos, amigos que nos veem, é um mundo em que as pessoas fazem o que querem. Elas vão tolhindo o seu direito, vão passando por cima de quem você é, baseados naquilo que elas querem. Se o seu direito atrapalha aquilo que eu quero, né, vamos dizer assim, falando na terceira pessoa aqui, mas eu não estou nem aí, eu passo por cima de você, eu passo por cima dele, do próximo, não tem direito, não tem limite, não tem regra, não tem princípio, então eu faço aquilo que, né, mais brasileiramente diz, o que me dá na telha. Meu corpo, minhas regras, como o senhor falou, é um exemplo. E dentro disso, eu já vou finalizar o meu comentário, dentro disso nós temos duas questões que dão força para o iluminismo e o modernismo, que são o hedonismo e o narcisismo. Hedonismo vem do grego, é um deus lá da geração de uma mitologia, é um deus, né? E aí esse hedonismo ele traz a filosofia da busca pelo prazer. Vem de hedonê, né? Essa vontade, essa busca. O importante é eu ser feliz. Né? Não importa as formas de amor, não importa o que eu tenha que fazer, mas eu quero alcançar o meu prazer. É isso que nós vemos, os jovens hoje, né? As baladas e tudo mais, tudo que acontece, as drogas, os vícios, tudo buscando o quê? O hedonismo, buscando o prazer acima de tudo. Daí nós temos na sequência, para finalizar, o narcisismo que vem daquilo do eu, aquilo de se amar a si mesmo, né, de forma excessiva. É claro que a Bíblia fala, ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas aqui vem do grego também, que é aqui até o comentário anterior em relação a isso, o narciso aqui é a concepção de dois seres mitológicos, aí se gera um menino muito bonito, um jovem muito bonito, e as demais as deusas querem se relacionar com ele, ele acaba negando elas, né, nesse relacionamento, pela arrogância da sua beleza e tudo mais. E aí ele é castigado a se apaixonar por si mesmo, pastor. Então, quando em um dia ele está passando próximo a um rio, a um lago, ele se contempla na face das águas e se apaixona por si mesmo, evangelista Edenilson, e ali ele morre definhando. Ele definha ali, literalmente, ele morre por se contemplar a si mesmo e não conseguir sair daquela posição. E o que nós temos visto, né? Nada contra aqui, né, quem faz os seus exercícios, as musculações da vida. Mas não é os meninos ali, os rapazes fazem aquelas posições e se olham e se viram e tal. Gente, isso de uma certa forma, em excesso, isso é um narcisismo. Então essas duas bases, o hedonismo, que é a busca pelo prazer acima de qualquer circunstância, e o narcisismo, que é se apaixonar por si só, por si mesmo. Eu sou aquilo que o senhor falou, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ninguém, eu me amo, eu me cuido. Em excesso, né, fortalecem as bases do iluminismo e do modernismo líquido, porque é uma perda de valores, uma inversão de valores e princípios. Maravilhoso esse comentário, né? E, assim, o primeiro grande mandamento de Cristo é amar a Deus de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, sobre todas as coisas. Uma vez que eu amo a Deus, eu amo a sua palavra, né? E aí ele vai dizer o segundo grande mandamento, o próximo como a mim mesmo. É claro que eu devo me amar, eu devo me cuidar, porém, muito bem comentado e explicado aqui. Né? Os exageros, eles não são bem-vindos, porque exagero nunca foi bom para ninguém, né? Exato. Então é bom pensar nisso, é importante trazer essa reflexão. Aqui pensamos em 4 pontos aqui, né? Renascentismo, e junto com o evangelista Edenilson, humanismo também, depois o iluminismo, pós-modernismo, já trouxe uma pincelada no hedonismo e o narcisismo. Nós vamos trabalhar um pouco mais agora no próximo ponto aqui, pensando nisso. Para você que está nos assistindo, essa é a 4ª aula do 3º trimestre de 2023. Nós estamos aí com essa temática maravilhosa, quando a criatura vale mais do que o Criador. Olha a pensa que vale, né? Se a gente pode assim usar um parênteses ali, porque ela não vale, nunca vai valer, né? O Criador é absoluto e soberano. E nós vamos agora para o 3º ponto, né? Nós pensamos aí sobre o desprezo da verdade, essa revolução do pensamento humano, e nós vamos para o 3º ponto agora, que a gente vai trabalhar um pouco aqui, Paulo orientando a Timóteo, que é os tipos de auto-idolatria, né? Nós vamos pensar um pouco nisso, né? Quando a pessoa deixa de adorar o Criador, deixa de adorar a Deus e passa a adorar a si mesmo ou a coisas, né? E a idolatria, por muito tempo nós atacamos, né, nossos irmãos, né? E falando sobre imagens, né?
e os atacávamos muito, mas idolatria, se eu colocar essa caneta acima de Deus, eu estou idolatrando essa caneta. Exatamente. Idolatria pode ser um filho, a esposa, um carro, a Exato. esposa, uma casa, um bem, né? Então a idolatria ela é muito além, né? Não podemos fechar os olhos para isso. Mas vamos olhar aqui, e eu começo voltando a você, evangelista César, depois vamos ao evangelista Denilson e pensar num fechamento aqui sobre o último subponto, né? Mas 2 Timóteo 3, 2 a 4, e Paulo ali, ele vai trabalhar, né, sobre a conduta dos homens nos últimos tempos, né? E ele elenca pelo menos 18 qualidades negativas nesse ponto, né? Ele vai trabalhar isso a Timóteo, e ele vai falar ali do homem caído, né? Que o homem caído é egoísta, amante de si mesmo, ele é avarento, amante do dinheiro. Nós devemos ter e devemos trabalhar para conquistar, né? Mas o amor ao dinheiro, Jesus disse, é a raiz de todos os males. Tem gente que é doente por isso, né? Exatamente. Avarento, né? A odiosa, né? Que é a questão do amor ao próximo. Rebeldia, né? Sem amor para com Deus. E o hedonista, né? Que é amante dos deleites, né? Dos prazeres. Então, evangelista César, eu dirijo a você essa pergunta. Essa idolatria da autoimagem. Você já iniciou esse comentário, tá? Isso, exatamente. Então, dê sequência nele. Irmãos, isso é muito importante porque temos isso até no meio eclesiástico, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia nós temos isso no meio eclesiástico. Jesus veio de uma forma tão simples, tão humilde. Se você for lá para Filipenses 2, ali dos 5 em diante até o 9, você vai ver realmente o relato de quem estava afim ou, né, com o objetivo de servir ao outro, ao humano, ao ser humano. E aí nós vemos o contrário nos dias de hoje, dentro até da nossa política, dentro dos serviços que deveriam ser desenvolvidos à sociedade. As pessoas buscam sempre, a gente brinca, né, o nome no fim dos créditos. O que importa é o nome de alguém aparecer dentro daquilo. E falando dessa autoidolatria, até trazendo já para dentro desse contexto, aqui eu marquei alguns pontos na revista para a gente fazer essa leitura. Diz ali, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. E também num outro que eu marquei aqui, desse modo uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. E ela também anseia por reconhecimento e de modo ilícito busca estar sempre em evidência. Então essas pessoas que, como o senhor bem colocou aí, buscam essa glória, buscam essa direção, são pessoas que não são regeneradas, pessoas que estão caminhando conforme o curso deste mundo. E aí essa idolatria que a gente fala pode ser qualquer situação. Por que muitas vezes nós temos visto aí alguns artistas, alguns irmãos que estavam louvando a Deus no meio gospel e hoje eles estão secularizando, eles estão deixando de buscar aquilo, deixando aquilo que é sagrado por aquilo que é secular. Eles estão buscando a glória para si mesmos, buscando essa idolatria, essa autoevidência. E é muito perigoso isso para nós, porque o ser humano tem isso no seu DNA. Tem isso na sua natureza. Da mesma forma que Satanás se levantou contra o próprio Criador, sendo ele uma criatura também, né? Um ser criado, ele também trouxe isso ao coração de Eva, como eu disse lá no início. Olha, você vai ser como ele, você vai ter o conhecimento que ele tem. Então, esse desejo de estar em evidência, de ter todo o conhecimento, quem não gostaria talvez de ter todo o conhecimento? De chegar aqui numa mesa como essa e de repente falar muito mais além, né? Expor o seu grande conhecimento, talvez no nosso ego, né? No nosso brio de um homem, de mulheres assim, mas aquele que é vacinado por Cristo pensa diferente, tem uma visão diferenciada. Porém, trazendo para essa questão, isso também é uma idolatria. É eu mesmo me colocando, né, na posição de ser mais visto ou ser mais contemplado do que o próprio Deus. Então é importante isso, e a gente já deu essa pincelada do narcisismo. Isso são bases que fortalecem esse pensamento da idolatria e dessa autoimagem que nós vemos nesse primeiro tópico aqui do terceiro ponto maior. Amém, né? Glória a Deus. É interessante porque o segundo ponto, eu vou, evangelista Denilson, fala da idolatria no coração, e aí o negócio estreita um pouco mais, porque veja bem, uma vez que eu estou vendo, tocando, é uma coisa. Sim.
Agora, nós tratamos, inclusive, isso uma lição toda em Ezequiel, né? Quando estudamos o livro de Ezequiel, né? Foi muito desafiadora aquela lição, maravilhosa de trabalhar. Mas aqui, Ezequiel 14:3 vai dizer que esses homens levantaram ídolos no seu coração. É o Deus que sonda, né? Exato. É o Deus que vê o íntimo. Jesus, no Sermão do Monte, é interessante pensar nisso, 5:1 de Mateus até 7:29, Jesus vai tratar comportamento do cidadão do reino. E ele vai tratar não o efeito, a causa, né? Ele vai atacar a causa. Isso. Se você atentar numa mulher para cobiçar, você já em seu coração cometeu. Mas ele começa dizendo, você ouviu o que foi dito, não adulterarás. Quer dizer, não cometa o ato, mas se você olhar para uma mulher, já em seu coração você cometeu adultério. Na questão do homicídio, na questão do roubo, ele vai trabalhar em todas as questões comportamentais ali. Então, essa ideia, né, de ídolo no coração, né, e a evangelismo fica muito claro isso para nós, porque alguns até aparentam, isso é no nosso meio já. Sim. Até aparentam que adoram a Deus, mas na verdade o seu coração está igual a Isaías, né? Está distante do Senhor. Né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa idolatria do coração. Aqui, como o próprio comentarista, né, ele colocou, a idolatria do coração, ela se refere às emoções, à vontade, e ao centro de toda a personalidade. Está descrito ali no livro de Romanos, né, no capítulo 9 e versículo 2, também no capítulo 10 e versículo 6, e também na carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 5. Mas o que mais me chama a atenção aqui, pastor Valcir, é que aqui não se trata da idolatria às imagens, como o senhor bem falou. Aqui trata-se de situações no coração. Trata das emoções, do homem interior. A idolatria aqui está já encravada ali na alma do ser humano. E aí, Jeremias, no capítulo 16 e também no versículo 12, ele cita: porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração. Então, aqui nesse sentido, você vê que o homem, mais uma vez, ele prioriza o quê? A sua vontade. Ele deixa de lado os conselhos de Deus, as orientações de Deus, e ele se volta para aquilo que o coração dele orienta ele a fazer. E aí você vê a deturpação, você vê a depravação, você vê a depravação moral, você vê o homem se auto-adorando, a autoimagem. Aqui você vê tudo nasce aonde? Sim. No coração. As pessoas falam, mas ele pecou. Mas antes da pessoa cometer o pecado, aquilo ali já nasceu no seu coração. Ele canalizou aquilo ali pelos olhos, mas ele guardou aonde? No coração. E aí esse desejo que está ali guardado, escondido, havia um amigo meu, ele sempre falava, Edenilson, você pode conhecer uma pessoa, mas o coração dela é a terra que nenhum outro homem anda. Nós podemos conhecer as pessoas, mas aquilo que ela guarda de verdadeiro dentro do seu coração, somente Deus conhece. E é interessante que aqui nós percebemos que essa idolatria do coração nada mais é do que a busca do reconhecimento próprio. Né? Ele, por condição dele mesmo, ele rejeita tudo aquilo que Deus preparou para ele e em busca da sua autojustificativa, né? Em busca da sua... tentar aplacar os seus desejos, ele relativa tudo e daí ele começa a viver aquilo que ele realmente deseja, né? Ele começa a viver da imoralidade, ele começa a conviver com a soberba, com a avareza, ele começa a agir de forma insensata. Você vê que todo o texto, ele caminha, né? O apóstolo Paulo usou uma sabedoria muito grande quando ele fez... escreveu isso, que obviamente foi inspirado por Deus, né? Mas você vê que tudo isso converte para o quê? A pessoa agindo de forma insensata, de forma louca, de forma não utilizando o bom senso. Ela materializa as coisas e ela cria situações para que as pessoas achem que aquilo ali é certo. E, na verdade, não é.
Jeremias capítulo 17, versículo 9 fala: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem poderá conhecer? Como disse o pastor, aparentemente adora a Deus, mas na verdade servem a ídolos no seu coração. E essa ideia de ídolo que você está trazendo aí é muito interessante, porque nem sempre, então, eu gosto muito do plumo de Amós, né? O plumo eu tenho até em casa, não sou construtor, tá? Mas eu sou aquele cabra metido a ter ferramenta em casa. Mas o pluminho, ele é interessante, porque o plumo, ele mede a verticalidade da obra, né? É. Então, nesse caso, Deus está nos medindo sempre, Denilson, dentro do que você Exatamente. coloca, então, né? E assim, qual é a real motivação de eu estar aqui? É. Qual é a real motivação de eu estar servindo ao Senhor, né? Só complementando, Sim, pastor, sim. é interessante nisso que você citou, que o homem muitas vezes ele faz isso em busca do quê? Do reconhecimento. Isso. Ele quer se autopromover. Então ele quer que a sua reputação seja conhecida. Ele quer que o nome dele seja evidenciado. E aí, por isso, né, a gente trabalha tanto em viver como servos. Nós estamos aqui para servir. Nosso pastor, ele sempre ensina isso para nós, que nós primeiro devemos servir, não ser servido, né? O homem, ele inverte essas coisas. Melhor o quê? Melhor é dar do que receber. Sim. Mas as pessoas querem mais receber, né? Exatamente. Melhor, a Bíblia fala, melhor é servir do que ser servido. Mas o homem quer ser servido, ele quer ser adorado, ele quer estar visto. ele quer ser visto, ele quer estar em primeiro lugar. É muito interessante, irmãos, a gente teve a oportunidade de, durante muitos anos, estar à frente da mocidade, e uma das coisas que eu sempre gostava de passar, está aqui o evangelista César, que pode colaborar com essa fala, a gente sempre trabalhou em colocar Deus à frente de todas as coisas. Nunca evidenciamos ali coordenação, nunca evidenciamos pessoas. Evidenciamos sempre o nome do Senhor, porque é Ele que merece toda a honra, é Ele que merece toda a glória, é Ele que merece toda a adoração, e é Ele que nós temos que bendizer. Quando o homem traz para si essa vontade, esse desejo, ele se autopromove, ele se auto-idolatra. E você coloca algo interessante até sobre a mocidade, o tema desse ano da Mocidade do Campo é Avivados para Servir. Né? Exatamente. Então a gente tem que pensar muito nisso, e vale isso, passe ao seu aluno em sala de aula, você professor, que Deus, ele conhece a intenção do nosso pensamento. Ele sabe o que está aqui dentro. Então, se eu estou fazendo para me aparecer, Ele está vendo. É claro que o reconhecimento ele é automático, né? Só que nós não podemos inverter a ordem. Exatamente. Né? Não podemos inverter a ordem, né? Mas o reconhecimento ele virá. Sim, ele vem. Mas no momento exato. Isso é natural. E tem gente que pensa diferente. Deixa eu só contribuir, por pastor, favor, aqui, ó, por favor. sobre o coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Exatamente. É importante isso. E ali em Mateus 15:19 vai falar que tudo procede do coração, né? Tudo aquilo que é bom e também aquilo, porque a Bíblia diz assim, o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que é o seu coração. Sim. Então aí nós temos, vamos dizer assim, nós temos compartimentos no coração, nós temos que escolher o que nós devemos guardar ali. E também em relação a guardar, a preservar o coração nesse sentido, né, que o senhor acabou de mencionar. É interessante, é muito bom, porque nós caminhamos para o terceiro subponto desse ponto, que é a idolatria sexual. Dentro desse tópico, o escritor colocou um texto bíblico que eu quero ler aqui, porque nós estamos falando de coração, né? Sim. Interno. Mas olha o que Marcos vai escrever no capítulo 6, 21 a 23. 7. O capítulo 7, obrigado, evangelista Denilson. 21, porque o interior do coração dos homens, o interior, é lá no íntimo, provém os maus pensamentos, o adultério, a fornicação, o roubo, homicídio, vamos lá, cobiça, maldade, engano, lascívia, o olho invejoso, blasfêmia, soberba, insensatez. Todas essas maldades provêm de dentro e contaminam o homem. Foi Jesus dizendo isso, é nosso mestre falando sobre acerca do que contamina o homem naquela preocupação do comer ali, né? Claro que tem que ter higiene, né? A higienização. É que eles lavavam 7 vezes, né? Então, eles tinham um toque. Era excessivo, era uma tradição era uma tradição excessiva, né?
Mas vamos pensar nisso, né? Nessa idolatria sexual, porque o texto vai dizer aqui, dentro do contexto, que não se trata da prática de um ato imoral, mas a busca intencional e compulsiva por prazer sexual ilícito, né? É uma doença, é patológico. E a gente traz aí a pornografia. A pornéia. A pornéia, porque segundo os estudiosos, até psicólogos, ele traz a mesma relação da droga. Gera uma dependência, aquele que se alimenta disso, ou vê muito essas questões pornográficas e tal, é no mesmo sentido daquele vício, um vício incontrolável. E às vezes, pelo que eu já ouvi de especialistas, nem a medicina cura, tamanha é a dependência, mas há né? Eu ouvi isso no estudo, chamado Espírito Santo. Oh, glória. E ele vai no consciente, subconsciente e inconsciente, está armazenado no inconsciente essas coisas. O Espírito Santo vai no inconsciente, se o homem permitir. Tira isso e liberta, Glória e aí transforma a pessoa em uma pessoa gerada de novo. Aí o seu coração está pronto para servir e adorar a Deus. Sai antropocentrismo, sai hedonismo, narcisismo, todos esses ismos vão embora. Aí vão tudo embora, né? Você falou muito bem do individualismo, racionalismo, ceticismo. Meu Deus, quantos ismos aqui. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verdade. Nosso tempo já correu ali, né? Foi embora. E eu quero louvar o nome de Jesus pela sua vida, evangelista César, evangelista Denilson. Deus abençoe vocês por dispor do tempo precioso para estar aqui comentando essa lição de grande valia. Suas considerações finais? Amém, pastor. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus Cristo, aos irmãos, ao evangelista Denilson, ao senhor que sempre tem sido bondoso com a minha vida e tem nos chamado aí para participar desse momento tão importante. Irmãos, vamos deixar essa palavra final da regeneração. Nicodemos foi visitar Jesus à noite, perguntou algumas coisas. Jesus falou, de muitas coisas do que eu acabei de falar para você, uma delas é bem importante, que você nasça de novo. Então, o meu recado, a minha consideração final é que tudo isso vai abaixo quando um homem ou uma mulher se volta para Cristo. Amém? E nova criatura se torna. Glória a Jesus. Evangelista Denilson, obrigado pelo seu tempo, também suas considerações. Eu também quero agradecer ao senhor, pastor Valci, também ao evangelista César, por compartilhar também do seu conhecimento. A vocês que estão aí nos assistindo, é uma lição maravilhosa, a qual nós podemos aí aprender diversos ensinamentos, né? E a minha fala também, ela corrobora isso que o César acabou de falar. Que talvez vocês que estão afastados, ou talvez conhecem pessoas que talvez estão descrentes, né? Existe um caminho e existe uma verdade. E Jesus fala que Ele é o caminho e Ele é a verdade. Se a gente buscar viver em Jesus, em Cristo, nova criatura nós seremos. Amém. Glória. Maravilha, glória a Deus, né? A conclusão da lição, ela diz assim: a corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião contra a verdade divina. Não obstante, a Escritura nos alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina, conforme Romanos 2:8. Nós agradecemos a você que esteve conosco durante essa programação, deixando o convite para a nossa próxima aula, a quinta aula desse terceiro trimestre, que tem como título A Dessacralização da Vida no Ventre Materno. Convidamos também você a acessar nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP, Facebook, também o mesmo, Escola Bíblica Dominical SJP, pelo Instagram, EBD_SJP, e aqui pela TV Mão Amiga, terça, quinta e sábado, das 15 às 16 horas, você também tem acesso a esse conteúdo e pode assistir essas aulas. Nos ajude a divulgar essa programação. Nós vamos agora, eu quero pedir ao evangelista Denilson para nos despedir em oração nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos Pai. Te agradecer, a Deus, por mais esse momento que o Senhor nos deu, estarmos estudando, ó Pai, e aprendendo da Tua santa e bendita palavra, Deus. Venha abençoar a vida dos Teus filhos, a cada um, Deus, que tem acompanhado esta programação. Abençoa agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, a Bíblia é a verdade absoluta.